Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. E conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido em Jerusalém naqueles dias. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e pôs-se a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: por que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram, nesta manhã, um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram depois ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo aquilo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos dois todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus aceitou, entrou para ficar com eles. Quando se sentou depois à mesa para o jantar, os olhos dos discípulos se abriram e Jesus tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía.
Jesus, então, desapareceu da vista deles. Então, um deles disse ao outro: não estava realmente ardendo o nosso coração de entusiasmo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, os dois se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros, os discípulos. E estes confirmaram: realmente, o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido com eles no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a missa de hoje, nas 3 leituras que nós acabamos de ouvir, nos fala da ressurreição de Jesus e do encontro de Jesus com os 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús. Eles tinham saído cedinho de Jerusalém e estavam indo para esse lugarejo chamado Emaús, que fica a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Estavam tristes, com os olhos assim chorosos, quando Jesus se encontrou com eles e pôs-se a caminhar com os 2. Um chamava-se Cleófas e o outro não é nominado pelas leituras da missa de hoje. Então, Jesus perguntou a eles assim: por que vocês estão assim, com um ar tão triste? O que é que vocês estão comentando entre vocês assim? Então os 2 responderam a Jesus: o Senhor não sabe? O Senhor deve ser a única pessoa que em Jerusalém não está sabendo do que aconteceu ali nesses dias. Jesus perguntou: o que foi? Então os 2 disseram: o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que era um homem admirável e poderoso, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Então os 2 disseram a Jesus: esse Jesus, nossos chefes o crucificaram e ele foi enterrado. Então Jesus vai dizer para eles assim, a partir das Escrituras, que aquele fato da morte de Jesus era já previsto nas Escrituras. E Jesus havia sido crucificado, morto, porque realmente ele precisava cumprir a sua missão. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós achávamos que ele haveria de libertar Israel, mas já fazem 3 dias e todas essas coisas aconteceram. É verdade que essa manhã algumas mulheres foram lá ao Calvário e voltaram dando um susto, dizendo que não encontraram o corpo dele e que tinham visto anjos que falavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram realmente ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres disseram, o túmulo vazio.
Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo aquilo que os profetas falaram? Será que Cristo não devia realmente sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E então Jesus, começando pelos profetas, foi explicando aos dois, a Cleofas e ao seu companheiro, as passagens da Escritura que diziam respeito a ele, Jesus. Então foram caminhando, Jesus foi falando com eles, explicando a eles as Escrituras, as palavras dos profetas. Quando eles se aproximaram de Emaús, então Jesus se despediu deles, dando a impressão que ia seguir adiante. Então os dois disseram: fica conosco, já está caindo a noite e já é tarde. Jesus aceitou, entrou na casa com os dois e depois assentou-se à mesa com eles para o jantar. Quando isso aconteceu, Jesus tomou um pão, abençoou o pão e partiu esse pão e distribuiu aos dois, como tinha acontecido lá no cenáculo, na Quinta-feira Santa. Então os dois, naquele momento, compreendendo as palavras de Jesus, eles reconheceram-no, mas Jesus desapareceu da sua vista. Então os dois comentaram entre si: realmente o nosso coração ardia de entusiasmo quando ele nos falava pelo caminho, explicando-nos as Escrituras. Então os dois se levantaram e imediatamente voltaram para Jerusalém. Esse caminho entre Jerusalém e Emaús é um caminho de montanha. A região é montanhosa. Ali não havia estrada, era uma trilha na montanha. Então os dois vão reconhecer que na caminhada, Jesus foi explicando aos dois tudo aquilo que os profetas falaram a respeito dele. Então os dois, chegando a Jerusalém, contaram aos outros discípulos o que eles tinham vivenciado no caminho de Emaús. E os dois ouviram dos discípulos lá de Jerusalém que realmente Jesus tinha ressuscitado e que tinha saído ressuscitado do túmulo. Então, meus queridos irmãos, a missa de hoje, narrando-nos essa ida para Jerusalém, que os dois discípulos de Emaús fizeram naquela noite para se encontrar com os outros e contar aos outros discípulos o que eles tinham vivenciado ali no caminho de Emaús. Essa missa está nos lembrando, conforme a primeira leitura, que é do livro dos Atos Apóstolos, que Deus havia prometido com juramento a Davi que um dos descendentes de Davi haveria de assumir o trono e ele não haveria de morrer, mas sim ressuscitar. Então, essa palavra lembrada por Pedro, dos Atos dos Apóstolos, sobre o que acontecera com Davi, e ele recebeu de Deus uma promessa sagrada. Deus havia prometido com um juramento a Davi que ele, Davi, teria um descendente que cujo corpo não passaria pela corrupção do túmulo, mas que ressuscitaria. Então, Pedro
vai falar aos apóstolos reunidos lá no cenáculo no dia de Pentecostes, esse fato que havia uma promessa divina feita com juramento por Deus ao rei Davi a respeito de um descendente, ou seja, Jesus, cujo corpo não seria corrompido no túmulo, mas que haveria de ressuscitar. Então, a missa de hoje, narrando-nos esse encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, que estavam caminhando para Jerusalém, de Jerusalém para Emaús, e que nesse caminhar puderam conviver com Jesus e puderam então compreender a obra da ressurreição pelas explicações feitas por Jesus, explicações sobre as palavras dos profetas. Então, a missa de hoje recorda-nos esse fato: Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Isso vai ser anunciado a todos nós pela Igreja nesse tempo de Páscoa, porque nós precisamos acreditar que Jesus ressuscitou e que Ele nos prometeu também que nós haveríamos de, com Ele, ressuscitar. Seja, portanto, a missa de hoje para todos nós um momento de renovar nossa fé na ressurreição de Jesus. Precisamos crer que Jesus está vivo, ressuscitou e que vai um dia também nos ressuscitar e levar para os céus. A missa de hoje renova em nossos corações essa fé na ressurreição do Senhor Jesus. E nós precisamos, então, neste momento, crer profundamente na palavra do Evangelho e a palavra que nós ouvimos de São Pedro ali no dia de Pentecostes, falando da ressurreição aos discípulos ali reunidos naquela manhã de Pentecostes. Seja, portanto, a missa de hoje para todos nós uma oportunidade de renovarmos a nossa fé na ressurreição do Senhor Jesus. Jesus ressuscitou. Ele está vivo e nos garante que nós também, com Ele, um dia vamos ressuscitar e vamos entrar na glória dos céus. Assim seja.